Bom, pessoal, voltando aqui, né, para o nosso segundo vídeo sobre as relações de trabalho, a gente no primeiro vídeo destacou o trabalho no liberalismo clássico e depois, em seguida, a partir de 1933, o trabalho no Fordismo e sob novas regras, né, as regras do keynesianismo, com o Estado sendo mais atuante, com o Estado colocando mais regras para esse trabalho, inaugurando a era do chamado trabalho formal, né, o trabalho com carteira assinada, o trabalho com salário mínimo e tudo isso, ok? E agora a gente vai falar das mudanças mais recentes no mundo do trabalho. A gente, até agora, né, colocou aí regras que vigoraram ao longo de boa parte do século XX, tá? E que, como eu disse, saíram de dentro dos muros das fábricas e se transformaram em hábitos, se transformaram em regras que passaram a ser adotadas por vários setores da economia, né? Pelo comércio, por qualquer setor da economia, o trabalho formalizado, o trabalho de carteira assinada e as suas regras, né, viraram aí, tá, algo comum, né, sendo adotado pela maioria dos patrões, né, até porque o Estado estava por trás exigindo que isso acontecesse. Muitas vezes, se o empregado não tivesse carteira assinada, não fosse formalizado, o patrão era punido, tá? Havia uma punição. Durante muito tempo, no Brasil, na grande maioria dos casos, você não podia trabalhar sem carteira assinada, não podia trabalhar sem ser formalizado, tá? Dada aí a maneira como o Estado trabalhava, como o Estado atuava na economia, tá certo? Então isso vai durar muito entre 1933 e 1979, vai ser o auge, tá certo, desse tipo de acordo trabalhista. Uma coisa importante, a partir de 1979, que é a data que eu estou colocando para vocês, tá certo? Aparecendo no slide aí, com a Margaret Thatcher, tá certo? Que é a primeira-ministra britânica. A partir de 1979, né, isso significa que o trabalho formal vai desaparecer, significa que a carteira assinada vai desaparecer? Não, não é isso. Mas significa que a gente vai começar a apontar para uma direção diferente. Ok? A partir aqui dessa data, essa mulher, bem britânica, assim como Keynes, assim como o Adam Smith, ela vai propor uma espécie de retorno ao liberalismo, tá? Porém adaptado à conjuntura atual. Então ela vai propor que o Estado tem que começar a se retirar mais da economia, ou seja, tem que começar a adotar políticas do chamado Estado mínimo. Ela acha que durante o keynesianismo o Estado intervinha demais, então agora ela propõe que o Estado volte a intervir menos, não tão pouco como era na época do liberalismo clássico, mas ele tem que se retirar um pouco, beleza? Ela vai estimular as terceirizações e isso vai acabar também estimulando o trabalho informal, a informalidade, tá? As terceirizações vão acabar levando à informalidade. E, por último, os sindicatos vão se enfraquecendo e os acordos individuais ou em pequenos grupos voltam a aparecer com bastante força. Tá? O histórico disso, pessoal, começa nas fábricas, tá certo? Começa a partir do desenvolvimento do toyotismo, em que as fábricas começam a terceirizar funções que não são a função afim da empresa. Então, por exemplo, a Toyota fabrica carros. Os operários que trabalham na fabricação de carros continuam sendo empregados da Toyota. Agora, o camarada que faz a limpeza, o camarada que faz a segurança, o camarada que faz a contabilidade, esse vai ser demitido. O que eu vou fazer? Eu vou contratar uma outra empresa que vai me oferecer esse serviço de limpeza, que vai me oferecer o serviço de segurança ou o serviço de contabilidade. Entenderam? Então, a fábrica ela vai enxugando os seus operários, ela vai deixando ali somente o operário que trabalha na montagem dos automóveis e tudo que ela puder, ela vai terceirizar. É o processo que hoje a gente usa uma expressão, né, para caracterizar isso, que é o processo de uberização da economia ou uberização do trabalho. Não sei se vocês já ouviram, essa expressão ela faz uma referência aí exatamente ao Uber, né, o motorista de aplicativo, que é um trabalho informal. O camarada trabalha por conta própria. Você está fazendo o que quando você chama o Uber? Você está terceirizando o serviço de transporte para uma outra pessoa.
tá certo? E foi isso que as fábricas começaram a fazer, principalmente a partir da década de 80, década de 90, né? E o emprego informal acabou crescendo não só dentro das fábricas, como também fora delas, em outros setores, tá? Vamos voltar aqui para os slides. Okay? Porque o neoliberalismo ele é associado exatamente ao toyotismo. Percebam que aí a gente tem nitidamente um keynesianismo mais rígido associado ao fordismo e um neoliberalismo mais flexível, mais maleável associado ao toyotismo. Ok? Perceberam essa diferença aí? Tá? E ao mesmo tempo a associação, keynesianismo mais rígido, mais intervenção do Estado, mais hierarquizado e mais relacionado com o fordismo, enquanto que o neoliberalismo mais flexível, mais relacionado ao toyotismo. Vou mostrar para vocês aqui um quadro. Se liga só. Ele vai comparar o fordismo com o toyotismo em vários aspectos, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, para o 4 e o 5, porque são os itens em que ele trata especificamente do trabalho. Olha só. O operário modelo, no fordismo, o operário modelo era aquele que melhor obedecia às diretrizes dos seus superiores. Ok? Então, o camarada aqui faz o que mandam. No toyotismo, o operário modelo é aquele que identifica problemas e propõe soluções. Repara que já não é uma coisa tão hierarquizada, não é uma coisa mais tão rígida. No 5 aqui, o funcionário devia se preocupar apenas com as tarefas imediatas, do tipo, aperta a porca do parafuso e ponto final. Tá? Enquanto que no toyotismo, o funcionário tem que se preocupar com a aplicação do produto, tá? Depois de vendido. Então, enquanto no fordismo, a ideia é, meu irmão, aperta essa porca, aperta esse parafuso, tá? E não faz perguntas. No toyotismo é diferente. Ele já exige um funcionário que vai questionar. Tá? Não, isso aqui eu estou fazendo isso aqui para quê? Eu estou fazendo isso aqui para quem? E por que isso? Vocês devem estar se perguntando. Por que o toyotismo exige do funcionário uma postura assim? Porque ele pode ter ideias que vão ser aplicadas na mercadoria e que podem ajudar a melhorar essa mercadoria e fazê-la vender mais. Entenderam? Então, o funcionário que está ali trabalhando no projeto, ele não só pode, como ele deve sugerir. Não significa, é óbvio, que a sugestão dele vai ser adotada, tá? Mas é muito bom. Isso vai ser filtrado pelo gerente de produção, vai ser filtrado pelas partes superiores da fábrica, né, da empresa, mas é fundamental que o camarada proponha, exatamente para ele poder. Se ele propõe, significa que ele viu alguma necessidade especial naquele bem de consumo e, de repente, se eu adotar aquilo que o funcionário apontou, o produto vai ser melhor e vai vender mais. Perceberam? Então, ó, só para fazer aqui, só para arrematar. O trabalho formal é aquele que eu tenho carteira assinada, eu sou registrado e tenho direito, portanto, às leis trabalhistas, eu tenho respaldo do Estado. Eu tenho obrigações, tá certo? Mas eu tenho, ao mesmo tempo, um respaldo do Estado. O patrão ele é obrigado a cumprir aquelas regras. O trabalho informal é aquele em que eu presto um serviço, sobretudo a partir de uma terceirização. Eu não tenho carteira assinada, eu trabalho por conta própria, é um trabalho mais flexível, eu mesmo faço o meu horário, porém, eu não tenho o respaldo do Estado, eu não tenho o respaldo das leis trabalhistas, tá certo? Dando exemplo para vocês. Um funcionário de fábrica formalizado, caso ele se machuque, ele fica em casa até se recuperar e ele continua recebendo. Enquanto isso, um motorista de aplicativo, se sofrer um acidente, ele fica com o prejuízo do carro e ainda fica com o prejuízo físico. Ele só pode voltar a trabalhar quando ele se recuperar. Tá certo? Então, da mesma maneira que as leis trabalhistas lá atrás, no fordismo, elas ajudaram a dar uma segurança maior para os trabalhadores, e isso se mantém até hoje, ela criou um custo a mais para os empresários, obviamente. Tá? E é por isso, é por conta desse custo a mais para os empresários, que houve e continua havendo uma pressão muito grande, tá, pela terceirização. Né? Porque aí o empresário ele tem a chance de diminuir as suas obrigações trabalhistas e aumentar as suas margens de lucro.
tá certo? E surge a partir daí uma expressão que a gente usa bastante, que é a precarização do trabalho. Tá certo? O trabalho ele vem se tornando, por conta disso, sem o respaldo do Estado, sem o respaldo das leis trabalhistas, o trabalho ele vem se tornando cada vez mais precário. Ok? Eu vou dar mais uma paradinha para gravar o nosso último vídeo, em que eu quero mostrar alguns dados da informalidade no Brasil para vocês e corrigir alguns exercícios, tá bom?